Rádio Web, muito bom dia. Estamos novamente de volta com o Momento Espírita, neste mês que comemoramos 50 anos de programa. E hoje é 3 de julho de 2022. Retornamos ao seu amável convívio com os temas do cotidiano sob a ótica espírita. O que vem a ser desenvolvimento da mediunidade? O aborto e a menina vítima de estupro em Santa Catarina. Por que ainda há tanta indiferença quanto à religião? O progresso espiritual também se aplica aos povos. Lar Meimei está no tributo às cerejeiras que encerra hoje. E você pode participar de Momento Espírita enviando as suas perguntas ou mesmo seus comentários por telefone ou pelo WhatsApp para este número 14 981 78 52 75. Vou repetir, 14 981 78 52 75. Mande a sua mensagem agora mesmo. Além do aplicativo da Universitária Web, o programa também pode ser acessado pelo site da emissora, que é www.uniradios.com.br. E como fazemos todos os domingos, ao final de cada edição, vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita. E agora trata-se do romance que vamos sortear ao final desta edição, Pelos Caminhos da Vida, é da autoria do Espírito Daniel, que foi recebido pela médium Cristina Senson, que já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E se você quer concorrer a este livro, Pelos Caminhos da Vida, da editora Petit, digite 14 981 78 5275 e mande mensagem por WhatsApp ou telefone até 5 para o meio-dia, apenas para dizer que está ouvindo o programa. E se é a primeira vez que você está participando, não se esqueça de passar o seu nome completo e o endereço. Equipe que está atuando nessa edição: controle técnico e sonoplastia, Rubinho Botino, e apresentação, Eliane e Cláudio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, uma leitura mal feita de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, muitas vezes leva as pessoas a concluírem precipitadamente que, diante de algum sintoma estranho que lhes pareça mediunidade, como por exemplo percepção de sons e imagens, ou calafrios e sensação de presença, pensam que devem correr para o centro a fim de desenvolver a sua faculdade. Por incrível que pareça, ainda existem os dirigentes espíritas que fazem essa recomendação. Há muito mito em torno da mediunidade, caro ouvinte. Não acredite em tudo que você ouve. Geralmente, por total falta de informação, o que mais se vê é uma curiosidade banal sobre os fenômenos, que muitas vezes acabam sendo usados de forma indevida e até prejudicial. O que é desenvolver a mediunidade? Quando Kardec trata da mediunidade, especialmente no Livro dos Médiuns, ele está se referindo à educação dos médiuns nos moldes estabelecidos pela doutrina espírita. Senão, vejamos, se uma pessoa se sente perturbada por percepções estranhas que lhe pareçam um assédio espiritual, ao procurar o centro espírita, o que será que ela pretende do centro? Em primeiro lugar, se ela quiser apenas e tão somente se ver livre das percepções, o centro lhe dará um tratamento. Mas se ela tiver interesse em utilizar essa faculdade para servir o próximo como Jesus ensinou, o encaminhamento será outro. É neste último caso que se deve indicar o que chamamos de desenvolvimento da mediunidade, porque se trata de cuidar da formação espiritual do médium, para que ele venha a servir a causa espírita em nome da caridade ou do amor ao próximo. Desenvolver a mediunidade é educar-se nos moldes espíritas, para saber utilizar esse recurso em favor do semelhante, sem nada pedir ou receber em troca.
Eis aí porque é nesta fase que a pessoa vai aprender o que é o Espiritismo e como a doutrina pode ajudar as pessoas por meio da mediunidade. Este é o caminho em que se deve dar a mediunidade dentro da concepção espírita, e não aquele em que a pessoa pensa apenas em exercitar a mediunidade pela mediunidade, ou seja, aprimorar a qualidade do fenômeno. Segundo Allan Kardec, a fase do fenômeno, ou seja, aquela fase em que o fenômeno era a coisa mais importante no meio espírita, já passou. Estamos agora na fase moral. Nela, o papel do espírita, ou daqueles que têm pretensões de abraçar a doutrina, é o papel de constituir numa pessoa de bem, que usa de suas faculdades para ajudar o próximo e concorrer para um mundo melhor. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Dando início a este segmento do programa, trazemos uma questão que nos foi formulada pela ouvinte Roseli Ferro Fabrício a respeito do caso da menina grávida que teve o feto retirado a mando da Justiça. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre o caso da menina de 11 anos que sofreu aborto após 22 semanas de gestação. Antes de mais nada, Roseli, devemos adiantar que é muito difícil abordar uma questão tão complexa e tão urgente quanto esta, que chega ao nosso conhecimento apenas com informações da imprensa. Não temos conhecimento mais profundo do caso. A princípio, todos nós sabemos, e já dissemos isso aqui, que o Espiritismo é a favor da vida e, consequentemente, é contra o aborto provocado. No caso de existir por trás dessa prática interesses egoístas ou comodismo que impedem um espírito de reencarnar. Mesmo assim, do ponto de vista espírita, quando sabemos do sacrifício de um espírito que estava para reencarnar, não é fácil julgar a questão e simplesmente apontar culpados. Os casos como o dessa menina, felizmente, não constituem regra geral. A regra geral é quando a mulher, por mera atitude egoísta ou movida pelo interesse da família, manda retirar o feto que está no seu ventre, para se ver livre da gravidez e do filho. Para cada caso, no entanto, temos que levar em conta vários fatores. Primeiro, precisamos saber se a menina gestante reunia condições físicas ou fisiológicas de levar a bom termo a gravidez sem pôr risco à própria vida. Talvez fosse esse o caso em questão, mas nós não podemos afirmar. Compete à medicina verificar com equilíbrio e isenção de ânimo a situação da gestante e dar o seu diagnóstico. Evidentemente, uma criança de 11 anos, ante uma gravidez, é muito mais vulnerável do que uma mulher adulta. Não se trata, portanto, de um caso comum, mas de uma situação excepcional, cuja abordagem exige cuidados especiais. Estamos falando de uma criança de 11 anos e de um feto que estava na sua barriga e, portanto, diante da própria consciência, não devemos esquecer da responsabilidade de dar ao caso o melhor tratamento, que pode ser a necessidade de escolher entre um e outro. Por isso mesmo, há que se considerar também o quanto a emoção dessa criança gestante estaria preparada para assumir o papel de mãe. Este é outro aspecto muito importante que se deve levar em conta. Do ponto de vista legal, conforme a legislação brasileira, tudo leva a crer que o caso configura estupro, mesmo considerando que o pai seja um adolescente e que as relações foram consentidas. A juíza que decidiu em favor da gestação e que foi muito criticada por isso, certamente não agiu por mero capricho. Tanto ela quanto a promotora pública devem ter considerado a necessidade de salvar uma vida em formação.
É possível que na decisão não tenham visto com mais cuidado o valor da vida da menina gestante, que tem apenas 11 anos e que precisa da proteção do Estado. Além do mais, não sabemos quem é a mãe da garota, quem é a sua família, como vive e os princípios de vida adotada. Por tudo isso, Roseli, nós não sentimos em condições de proferir um julgamento, mas esperamos que reste ao espírito cuja vida foi interrompida buscar outra oportunidade de reencarnar. Com certeza, o fato de ter tentado renascer nessas condições, por meio de uma criança, e de ver frustrada sua reencarnação, não foi por mero acaso. Atenção, ouvinte! Logo mais, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Pelos Caminhos da Vida, da autoria do Espírito Daniel, que foi recebido pela médium Cristina Senson. Para participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para o número 981-785275 e o DDD 14. Próxima questão. E essa questão vem de uma ouvinte que pergunta: por que será que muita gente não tem nenhuma preocupação com a religião? E quando ouvem a gente falar de Deus, elas se afastam? As pesquisas sobre religião no Brasil geralmente têm mostrado porcentagens de pessoas que se declaram desta ou daquela religião, mas essas estatísticas não falam especificamente das pessoas que praticam ou as que não praticam a religião. Cremos que, se assim fizerem, teremos números bem menores, pois a maioria das pessoas está distanciada da prática religiosa ou da observância da moral religiosa. Embora declarem acreditar em Deus e adotarem esta ou aquela crença, por que será? Não é difícil concluir que, no mundo materialista em que vivemos, onde tudo se converge para vantagens imediatas, principalmente para o dinheiro, poucos dão à religião a importância que ela merece. Numa curiosa entrevista do historiador israelense Yuval Noah Harari, é um nome muito respeitado nos meios acadêmicos. Ele afirmou com muita convicção que o Deus mais venerado hoje em dia em todo o mundo é o dinheiro. A religião, de uma maneira geral, toca as questões sobre as quais muita gente nem quer se lembrar, como sua relação com Deus e o dever moral para com o próximo. Tratar dessas questões, Deus, amor, caridade, quase sempre provocam um desconforto geral em quem está envolvido apenas em interesses materiais do dia a dia. Realmente, muitos nem suportam ouvir falar em Deus, sobre a prática do bem, sobre fraternidade, e outros muitos não querem tratar de morte ou da vida após a vida. Eles ficam incomodados ou ficam com medo de tratar do assunto. Sentem-se inseguros e desconfortáveis. Claro, é muito mais fácil seguir seus impulsos naturais num mundo em que todos lutam por ganhos materiais, sem precisar se questionar sobre valores espirituais que pedem colaboração, compaixão e solidariedade para com o próximo. Fechamos os olhos aos nossos deveres perante Deus e o próximo, e deixamos-nos levar exclusivamente pelos atrativos deste mundo, fazendo como o avestruz, que esconde a cabeça no solo para não ver o perigo. Eis porque a maioria está voltada para o mundo material e muito pouco ou quase nada interessado em modificar seu mundo íntimo. Essa postura faz com que as pessoas prefiram apenas dizer que acreditam em Deus e que têm esta ou aquela religião, sem deixar de se envolver diretamente por um questionamento mais sério sobre sua conduta. É claro que tal atitude
vai lhes custar um certo conflito na sua intimidade, mas elas preferem viver esse conflito interior do que se dedicar mais à religião. Elas acreditam que o barulho provocado pela vida atribulada é suficiente para se esconderem de si mesmas. Contudo, o interesse por valores religiosos geralmente acontece quando surgem na vida dessas pessoas um fato desagradável, profundamente sofrido, como uma doença incurável ou mesmo a perda de um ente querido. É por isso que existe aquele antigo adágio que diz: quem não vem por amor, vem pela dor. Cedo ou tarde, não importa quando, porque somos imortais. Cada um de nós terá que encarar a realidade que nunca quis ver de perto. Tem que esperar. 1, 2, 3, 4, 5. E atenção ouvinte para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, localizado na Rua Gabriela, 178, está funcionando regularmente todos os dias da semana. Domingo, às 18 horas, a aplicação de passes para os interessados. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos às 5h30 da tarde. Hoje, domingo, excepcionalmente, por conta da participação do centro no tributo às cerejeiras no Lago Artificial, não haverá passes à tarde, mas os passes voltarão a partir de amanhã, segunda-feira, no horário normal. Na verdade, os passes acontecem diariamente no Caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira. Aquelas pessoas que buscam o atendimento fraterno podem ir nesse mesmo horário ao centro para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o atendimento para uma outra oportunidade. Os que quiserem ser atendidos no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20. Na segunda-feira, temos o estudo sobre os temas diversos, à luz do Espiritismo, às 20 horas. Quinta-feira, nesse mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. E na sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas. Nesse momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Também está funcionando no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe a partir das 17h30. A biblioteca empresta os livros gratuitamente, livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. Quanto às reuniões online, o Caminho de Damasco continua apresentando palestras virtuais às segundas-feiras, às 20 horas, com palestras proferidas por Ademir Bardella. Visite o site do Centro Espírita Caminho de Damasco no endereço caminhodedamasco.org. A Casa Espírita Allan Kardec está realizando um curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, ESD, ministrado por Áurea Rita Peron Guimarães e Luiz Fernando Guimarães. O curso do ESD está sendo realizado aos domingos das 19h30 às 21 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 597. E atenção ouvintes que hoje é o último dia do tributo às cerejeiras, do qual participa o Lar Meimei com uma barraca ao lado da concha acústica e ao lado da cobertura de eventos. O Meimei está oferecendo diversos produtos de artesanato, inclusive bonecas restauradas, doces variados, além de pratos prontos, livros espíritas e vaso com plantinhas ornamentais. E se você quiser colaborar com a arrecadação do lar, mande-nos um prato pronto, doce ou salgado, ou telefone que vamos buscar em sua casa, para ser vendido no dia de hoje. Diante do seu espírito de participação e colaboração, o Lar Meimei desde já agradece.
E ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Pelos Caminhos da Vida, da autoria do Espírito Daniel, que foi recebido pela médium Cristina Senson. E para participar do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981-785275 e o código 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. E o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$20, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. Neste mês de junho, o Clube do Livro está trazendo para os seus associados o livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pela médium Wanda Canuti, publicado pela editora M. Atenção, ouvinte, para você receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular 14 988 130905 ou enviando um e-mail para clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O clube informa que só realiza entregas na cidade de Garça. Atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do centro e do espiritismo. Você pode entrar facilmente pelo site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. E clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Você encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O endereço do site do Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org. Momento Espírita. No século XIX, os cientistas ainda classificavam os povos pela raça. Porém, a ideia da raça humana não existe mais no estudo científico, onde prevaleceu o conceito de etnia, referindo-se a cada povo com sua respectiva cultura. Allan Kardec, nesse estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 786, sob o título Povos Degenerados, refere-se às nações que se caracterizavam pela ignorância e pela violência, mais conhecidos por povos bárbaros. Segundo os espíritos,
Assim como existe o progresso individual de povo, do espírito, também existe o progresso coletivo, de modo que o tempo se encarregaria de fazer com que os grupos mais atrasados moralmente também se aperfeiçoassem. Esse progresso se daria graças à reencarnação, que é o processo pelo qual as coletividades de espíritos se renovariam, desenvolvendo-se intelectual e moralmente ao longo dos séculos. Quando Kardec perguntou se, nesse processo evolutivo, as diferentes nações se desenvolveriam a ponto de se fundirem numa só nação no futuro, eles responderam que isso é impossível por força da diversidade das pessoas, de fatores naturais que influem na formação de cada povo. No entanto, os diferentes povos, com suas respectivas culturas, acabariam se identificando em termos de moralidade quando a lei de Deus se tornar conhecida em toda parte. E é o que realmente temos observado no caminhar evolutivo de cada povo, principalmente nos dias atuais, quando a ciência vai se estendendo a todos os povos do mundo e os princípios de moralidade, por força das circunstâncias, também vão se impondo gradativamente na consciência humana. Do livro A Busca do Melhor, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Conhecer Deus significa estar ciente de sua presença íntima, cultivando um sagrado relacionamento genuíno e crescente com Ele. Jesus Cristo, frequentemente, dava vital importância ao reino dos céus, como sendo a morada de Deus em nós. Como de hábito, voltamos os olhos para fora e não para dentro. Nunca conseguimos perceber as riquezas de nosso reino interior. Para dar início a essa relação, precisamos realizar em nós uma experiência de religiosidade. É fundamental distinguir a diferença entre o plano espiritual, que rodeia todos os seres humanos, e o reino dos céus, ao qual se referia o Cristo Jesus. Essa distinção parece óbvia. Entretanto, a maioria se preocupa muito mais em saber coisas sobre a pátria espiritual do que sobre a união ou identificação com o soberano poder do universo. Quando desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e levamos conosco o mundo íntimo. Não ignoremos que o reino dos céus começa em nosso próprio coração, sendo esse o primeiro lugar onde devemos trabalhar por ele. Na atualidade, o drama dos indivíduos é a perda da religiosidade, por se acharem distanciados da capacidade de viver um sentimento de conexão com Deus. O que se opõe à religiosidade não é o ateísmo nem a irreligião, mas a inabilidade de nos religarmos com o Criador e com nossos semelhantes. Não dependemos absolutamente de um templo ou de um altar, nem de nos tornarmos membros de uma religião. Precisamos, sim, integrarmos-nos a uma convicção mais profunda e sagrada. Inúmeras vezes, compramos livros que descrevem cidades celestes e submundos umbralinos. Ficamos fascinados por descrições atraentes e narrações fora do comum da vida astral. Deslumbrados por capas fantasiosas, títulos tenebrosos, romances e contos sem valor reflexivo, dramas atemorizantes. Há ocasiões em que temos o disparate de adquiri-los
sem nos dar conta de que apenas distraem nossa ponderação e reflexão. A casa mental entretida bloqueia a fonte sapiencial existente em nosso cerne. A função principal da religiosidade é nos religar a todas as coisas e à fonte de onde promanam todos os seres, Deus. Assim, as cidades espirituais e descrições correlatas poderão esclarecer e ampliar nossa sabedoria. Não obstante, apenas a iluminação interior é que nos fará despertar do sono profundo em que vivemos, tirando-nos do estado de inconsciência espiritual. Os dois lados da vida, físico e extrafísico, não nos preenchem totalmente. A plenitude só ocorre quando edificamos o reino dos céus dentro de nós mesmos, isto é, a conexão com o mundo sagrado. Eis a verdadeira essência da vida. Ela se encontra dentro de nós. Bem, ouvintes, vejamos agora aqui quem que foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje entre aqueles que nos ligaram, e pelo que vai levar um exemplar do romance Pelos Caminhos da Vida, da autoria do espírito Daniel, recebido pela médium Cristina Senson. O livro saiu para a nossa ouvinte, aliás, o casal, né? João e Joana Dark Lourenço, residente em Garça. Você pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais 148, centro da cidade, nesta semana de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção. Não saiam da emissora, permaneçam na Universitário Web para assistir em seguida o programa Perspectiva, com Mares e Benevides, contando com a participação de Rubinho Bottino, discutindo temas da atualidade. E após o programa Perspectiva, na sequência ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e em seguida temos também a história de uma mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros. E ao final dessa edição, Momento Espírita, deseja a você e a todos os seus saúde e paz. Que forças renovadas e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de conveniência e harmonia com as pessoas que mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus. E para encerrarmos agora a nossa edição de hoje, vamos ouvir aqui uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente
sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.